e de verdade. Então Jesus nasceu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. A obra salvífica está no tripé: a manifestação de Jesus, a sua morte expiatória e a sua ressurreição para a nossa justificação. Mas o ponto alto da obra de Cristo, sem dúvida nenhuma, é a sua morte. Alguém dirá, não, é a ressurreição. Sim, os três tentáculos do tripé que eu mencionei são importantes, mas foi com a morte. Se você ler Apocalipse capítulo 5, você vai ver que foi com o derramamento do seu precioso sangue que ele comprou para Deus homens de todo povo, e tribo, e língua, e nação, e para Deus os fez reis e sacerdotes. A Bíblia diz que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. Meus irmãos, então foi pela morte, não foi no inferno, Então veja que essa teologia de Kenneth Hagin, ela está fora da Bíblia, não está de acordo com a teologia paulina, como nós estamos aqui estudando. Não está de acordo, porque Paulo foi claro ao enfatizar também a vitória de Cristo na cruz. Então, irmãos, diante do que eu falei, veja que nós lemos aqui um texto que enfatiza tanto o aspecto cristocêntrico como também o aspecto bíblico-cêntrico da teologia de Paulo. Veja aí, eu vou repetir a leitura rapidamente. 1 Coríntios 15, 1 a 4. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho, verdadeiro Evangelho no caso, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Veja como é importante perseverar, pelo qual também sois salvos. Agora observe, se você que é estudioso da língua portuguesa, você sabe que é uma conjunção condicional, indica condicionalidade. Então veja aí, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Porque tem muita gente que não está mais retendo o Evangelho como ele era no princípio, está adotando outro tipo de Evangelho que não é bíblico-cêntrico e não é cristocêntrico. Não tem Cristo como a pessoa central, não tem Cristo como a medida de todas as coisas, mas muitas vezes é um Evangelho antropocêntrico, está voltado para o homem, para as potencialidades humanas, para as necessidades humanas, para atender tais necessidades, e não é mais um Evangelho bíblico-cêntrico, porque está tomando como fonte de autoridade outra coisa que não é a Bíblia, as próprias experiências, a razão. Muita gente hoje se baseia na razão humana, na filosofia. Eu gosto muito da filosofia, mas que ciência, que matéria fascinante é a filosofia. Gosto muito da filosofia, estudo filosofia, gosto de ler sobre os filósofos. Estou lendo até um livro agora, maravilhoso, não lembro agora o nome da autora, não é uma autora conhecida, mas ela traça ali a história da filosofia de maneira brilhante. Se algum irmão tiver interesse, eu posso depois pegar o seu e-mail e te encaminhar, porque vale a pena ler o livro. É um livro que apresenta uma discussão em torno do mal. Veja, os filósofos começaram, na verdade, a debater muito, foi a partir do mal, do problema do mal, da problemática do mal, a origem do mal. Nós, claro, que somos cristãos e conhecemos a palavra, sabemos por que o mal entrou no mundo e como. Mas os filósofos, eles debatiam, alguns com uma visão assim um pouco mais ligada ao cristianismo, outros eram ateus, gnósticos, assim por diante. E meus amados irmãos, são discussões interessantes para quem é estudioso da Bíblia. Mas nós não podemos, irmãos, achar que a filosofia é mais importante do que a teologia, como também não podemos achar que a teologia é mais importante do que a Bíblia, porque a teologia é o que os teólogos dizem
E a Bíblia é a própria palavra de Deus. Mas você já viu que tem gente hoje que tem uma visão teológico-cêntrica, não é teocêntrica, teológico-cêntrica. Tudo gira em torno da teologia. Deixa eu ver o que o teólogo fulano disse. E não tem problema nem consultar. Mas você querer achar que fulano, teólogo fulano de tal, foi mais, o pensamento dele é tão importante quanto a Bíblia, ou até superior, aí você está embarcando uma canoa furada. Ou quem sabe achar que o seu pensamento, a lógica humana, está acima do que a Bíblia diz. Tem gente que olha assim hoje em dia, irmão. Eu não acredito na Trindade, não entra na minha cabeça. Como pode 3 pessoas e formarem um Deus? Não tem lógica isso aí. A pessoa começa a entrar pelo caminho da lógica. Não tem lógica. E tem gente que gosta de analisar tudo pela matemática. Peraí, 1 mais 1 é 3, como pode ser? E a pessoa acha que a Bíblia também tem que acompanhar o raciocínio lógico, sendo que a fé precede a razão. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É preciso iluminação do Espírito para a pessoa entender a palavra. Não é através da lógica humana, não é através da lógica humana. Mas quem é contra a Trindade se vale disso. Não tem lógica. Como pode 3 pessoas formarem um único Deus? Meu irmão, a Trindade é uma doutrina bíblica. Aceite você ou não, entenda você ou não, ela continua sendo verdade. Mas a palavra Trindade nem aparece na Bíblia. Pois é, os unicistas dizem isso, mas a palavra unicidade também não tem na Bíblia. Nem a palavra unicista não tem na Bíblia também. E também não tem a palavra onisciência, mas você sabe que Deus é onisciente. E tantas outras palavras que não aparecem na Bíblia, mas a doutrina está lá claramente. A Trindade, irmãos, é indiscutível. Eu não vou aqui falar sobre a Trindade porque tomaria tempo, porque é um assunto vasto na Bíblia. No Antigo Testamento, é claro, o assunto aparece de maneira indireta, mas aparece. Agora, no Novo Testamento, não tem nem o que discutir. Está claríssimo. Está claríssimo, uma doutrina cristalina nas páginas neotestamentárias. Mas quando Jesus falou lá em Mateus 28, 19, em nome do Pai, ele só falou o nome uma vez só. Ele não falou em nome do Pai, em nome do Filho, ele falou em nome do Pai e do Filho, porque é a mesma pessoa. Meu amado irmão, se você for um estudioso da língua portuguesa, você vai ver que o termo nome ali, ele tem função distributiva. Não precisa repetir a palavra nome várias vezes para você saber que ele está falando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Está falando dos 3, porque são 3 pessoas distintas. Você já leu João capítulo 14, versículo 16? Quando Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco. Ora, se a Trindade não é verdadeira, Jesus então estava olhando no espelho e dizendo: eu rogarei ao Pai, que sou eu mesmo, para que Ele, que sou eu mesmo, envie outro Consolador, que sou eu mesmo. Vejam que quem gosta de analisar tudo pela lógica, nesse caso também não tem lógica. Não tem lógica. Mas, irmãos, acima da lógica está a revelação divina, está a iluminação do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos ilumina para entendermos a verdade de Deus. Não é a lógica. Aliás, falando em lógica, aproveitando aqui que talvez nesse sábado de manhã alguns irmãos estejam ainda, quem sabe, um tanto sonolentos, foram dormir tarde, porque tem um cuidado muito grande com isso, porque às vezes a pessoa pode dormir durante o estudo bíblico, mas às vezes dorme porque está cansado ou porque o pregador está apresentando um assunto que talvez não lhe seja interessante, mas às vezes também a pessoa dorme porque está faltando graça para o pregador, né? Ou para o ensinador, porque você sabe que a pregação ou o ensino, se não tiver a graça de Deus, fica uma pregação, um ensino sem graça, não é? E tinha um pregador que certa vez ele ficou até desconfiado que o povo estava dormindo na sua pregação. Ele falou: sabe de uma coisa, eu vou gravar minha pregação. Estou desconfiado, parece que estão dormindo, então vou gravar. O camarada, na época lá não existia o CD, o DVD, né? Tinha o Blu-ray, que hoje também está fazendo muito sucesso aí, as pessoas estão adquirindo para filmes.